Meus irmãos, eu estou caminhando, fazendo as minhas campanhas, e nas campanhas Deus tem feito milagres, Deus tem operado, Deus tem feito maravilhas na vida de muitas pessoas que têm chego nas campanhas, e estou muito grato a Deus por isso. Eu tive na igreja ontem, no culto à noite, lá em Vargem Grande do Sul, a igreja estava lotada. Deus operou, as pessoas aprenderam a palavra de Deus, que foi o importante. E todas as igrejas que eu estou indo, eu tenho falado sobre união. E cada vez mais que eu falo de união, mais eu deixo o diabo furioso, mais eu deixo bravo. E mais ele tenta atrapalhar de um outro lado. Quanto mais eu estou conseguindo levar pessoas a serem abençoadas de um lado, mais ele tenta de outro. Mas parar a gente não pode. Porque a união, ela é importante. Eu estou batendo nessa tecla. A união, ela é a própria pessoa de Jesus Cristo. A desunião é a própria pessoa de Lúcifer. Eu disse até ontem, assim, de uma maneira que eu acho que a igreja até levou um susto, assim, de imediato, quando eu entrei. Eu falei, a pessoa que tem um espírito de desunião, ou melhor, quando a pessoa ela é desunida, ela é a favor do contra, e ela é desunida, eu disse, você tem um espírito do capeta na sua vida. Você é uma pessoa endemoniada. Talvez falando assim, até dá um baque, mas é a verdade. A pessoa que não se une, não se prostra, não se rende a Cristo, a sua palavra, ela não participa das coisas de Deus, ela está possessa, ela está endemoniada, ela não é salva e não será salva, não tem salvação. O desunido é a pessoa completamente possessa e endemoniada. Mas eu tenho pregado, tem dois tipos de união: a pessoa que se une para um bem-estar e aquele que se une para poder prejudicar, causar problemas. A nossa união é a de Cristo, a união que agrada a Deus e para um bem-estar. A união que é para atrapalhar, a união que é para desgraçar, para dividir, é o próprio diabo, é o próprio Satanás. E o diabo ele não quer que você aprenda, que você se una, você aprenda, você cresça, porque a partir do momento em que você se coloca unido, Deus ele age, Deus opera. Eu vi uma coisa hoje aqui cedo, que me chamou a atenção, e a igreja precisa ouvir. Precisa ouvir. Hoje aqui, no outro culto, eu chamei as pessoas para se unirem, se unam, que Deus ele vai agir, Deus vai operar. Deus vai agir, Deus vai operar. E tinha uma pessoa no culto que ela estava assim meio inquieta, estava assim meio triste com as coisas que estavam acontecendo, um aperto, uma dívida, e estava aqui meio inquieta. Eu falei, se una que Deus opera. E eu chamando a igreja, vamos nos unir. Quando acabou o culto, e todo mundo estava indo embora, a pessoa foi, voltou chorando, disse, pastor, eu tenho que me render a esse Jesus, porque eu estava do outro lado da calçada, o meu esposo acabou de me ligar dizendo que Deus nos abençoou. E eu tinha que me render naquela hora, me unir. E eu quero me inclinar agora. Nós perdemos por não estarmos unidos. Eu estou falando e refalando que o que nos falta, na verdade, é a união. É a união. Você vai ver aqui na mensagem que eu dei hoje, você vai abrir aí duas passagens bíblicas. João 10.
João 10. João 10. No versículo 10. Muito conhecido. João 10, verso 10. Diz assim: o ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar. Então vamos estudar isso aqui, para a gente daqui a pouco ir lá em 1 Samuel. O ladrão, quem é o ladrão? O diabo. Aqui não é o ladrão de arma fria, arma de fogo, mete a mão na bolsa de alguém e sai correndo, que também não deixa de ser ladrão, mas aqui é o diabo, Lúcifer. Esse diabo, que é o ladrão, diz a Bíblia, que ele vem senão a roubar. E roubar o quê? Roubar o que não existe? Pode ser. Mas não existe esse negócio de roubar que não existe. Existe. Então, vamos ver aqui. Roubar o que existe? Sim. Mas o diabo, ele não rouba bolsa de vovó, bolsa de mulher. Ele não rouba, ele pode usar alguém para roubar. Mas o diabo, ele não rouba bolsa de mulher, não rouba carro, não rouba salário. O que ele rouba é o que foi colocado no coração do homem e na sua alma. Coração, o espírito, a verdadeira pessoa do homem. E o que foi colocado na sua alma, ele rouba. Diz mais: e veio também para matar. Você já viu aquela pessoa que ela está triste, desmotivada, borocochô, sem jeito, sem vontade de ir, de comprar, de fazer, de ter? É o diabo que matou naquela pessoa aquela vontade de ser, de ir, de fazer. Acabou. O que ele conseguiu, o que ele queria, ele conseguiu. Diz mais: e destrói. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele destrói tudo aquilo que já foi edificado na sua vida, que Deus te deu força para você ter, que custou um bom bocado aí. Me deu vida, hein? Esse ser que diz a Bíblia que ele é bandido ordinário, que é ladrão, que é enganador, o diabo, ele tem roubado de muita gente as coisas mais lindas e preciosas. Eu sou um homem que eu já disse e repito: me chame para ir na sua casa. Lá não tem sofá para sentar. O que tem? Pastor, não tem nada. A única coisa que eu vejo que tem na minha casa aqui, que o senhor poderia sentar, é o balde de roupa. Eu tiro a roupa e viro, e o senhor senta. Beleza, então vamos virar o balde, não estou nem aí. Vira o balde e a gente senta. Se não for quebrar o fundo, senão a gente senta no chão mesmo. Vamos embora, a gente senta no chão, senão fica em pé. O senhor não vai reparar? Eu não estou indo na sua casa para reparar. Ao contrário, até se não tem, vão que a gente abençoa para você ter. Mais uma coisa eu reparo. Isto eu reparo. A fala de muita gente. Reparo o que ela faz no seu dia a dia, como pessoa cristã, como crente. Eu reparo. É minha obrigação, na minha função de pastor, reparar a vida da pessoa, do crente, no seu dia a dia, o que ela faz, o que ela é. Eu tenho que, por obrigação, reparar. E eu tenho reparado pessoas
que o diabo tem roubado e rouba dela, e ela não percebe, ela não sente, porque a partir do momento em que o demônio começar a se apresentar como ladrão, ela vai embargar a ação do diabo. O diabo rouba. Eu disse aqui hoje, que eu estava pregando lá, por exemplo, na igreja, ontem à noite, e quando eu comecei a falar assim, ó, pessoal, não foi essa mensagem não foi essa, mas como se fosse essa. O ladrão vem senão a roubar. Tocou o celular da pessoa bem na minha frente. E a pessoa pegou e pôs no ouvido e começou. Isso baixou a cabeça, meio assim, o pastor não vai me ver. Eu parei, a igreja lotada, gente lá fora, os corredores cheios, eu parei o culto. Parei o culto e me encostei aqui. Vamos esperar ele atender o celular dele, dentro da igreja, desrespeitando o pastor, desrespeitando os irmãos da igreja que vieram ouvir a palavra, desrespeitando a Cristo. Vamos esperar, quem sabe, né? Depois que ele acabar. Mas a pessoa que faz isso, ela acha que não está sendo roubada, mas ela está. E o negócio é sério. Então eu estava fazendo um culto aqui hoje cedo, eu tive 4 casos de telefones que tocaram dentro da igreja, no culto. E um deles até do auxiliar. Quando eu tentei voltar para aquilo que eu estava falando, não consegui voltar. Então quer dizer, já foi roubado alguma coisa no culto. Se eu tinha alguma coisa para falar que levantaria alguém, já não consegui. Já foi roubado da igreja. Já foi roubado de alguém. Entendeu? Entendeu, querido? Se eu vou ministrar alguma bênção na igreja, a pessoa, eu vou no banheiro, eu vou atender o telefone, eu vou ali, você não vai nada, você está sendo roubado. Mas ela acha que o roubo é de uma outra maneira. Se ela teria que estar e tem que estar na igreja agora, e ela não está para ouvir a palavra, receber a oração e etc., ela já foi roubada. Mas ela não vê como roubo. E é isso que o diabo quer, que você não veja que o que ele está fazendo é a ação do roubo, quando ele atua. Que ele rouba de você o que existe e o que não, você ainda não viveu, não vive, que não está existindo. O culto vai ser 8, vai ser 14, vai ser 19. Eu ainda vou para a igreja, mas não vou. O demônio já até me roubou de uma coisa que está no futuro ainda. Mas você vai crescer. A pessoa não vê como roubo. Diz a palavra que ele mata, ele faz murchar. Eu disse aqui hoje que eu gosto de planta. Uma vez eu plantei, pus lá uma planta no jarro, e ela cresceu, ficou bonita. Mas com o tempo ela foi murchando. Ela foi morrendo e morreu. Morreu. Alguma coisa fez aquela planta murchar e morrer. Alguma coisa fez. O diabo faz, ou você de uma hora para outra, ter a tal perda, a morte, ou faz aos poucos você morrer, você deixar de ser, deixar de ter as condições, as possibilidades, aquilo que seria fácil, aquilo que se abriria a você, aquilo que chegaria para você, já não vai mais. Quem aqui, eu acredito, que você falou assim, olha, está tudo certo já com o Felipe, com a Cláudia, mas aconteceu daquela pessoa não acertar com você, não fechar negócio. O diabo conseguiu fazer aquele negócio morrer. Ele é bom no que faz.
Eu estou falando isso aqui para a gente chegarmos lá em 1º livro de Samuel e você entender. E também ele destrói o que lhe foi dado, o edifício que Deus te deu, a condição que você construiu, ele destrói a chance, destrói tudo. Com uma mentira, com engano, com acomodismo, com desleixo, ele destrói. Vejam só como é que ele trabalha. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel, observe só, todo mundo observe isso. 1º livro de Samuel, 16. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Vamos entender isso? Deus já ficou triste porque o povo hebreu, os israelitas, querem um rei. Eles querem um rei, Deus não gostou muito. Mas o Saul foi ungido para ser rei de Israel. Deus vai lá e dá todo o material, Deus dá toda a condição, e Deus vai abençoando. Ele é rei de Israel. Deus diz: você, através do profeta, vai destruir todos os inimigos. Me lembro do que fez Amaleque, quando o meu povo saiu do Egito, e eles se colocaram à frente atrapalhando. Agora que Israel está bem forrado, tem a condição, vocês vão destruir os amalequitas. Só que o Saul poupou a vida do rei e dos animais. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não. O diabo roubou. Para que ele veio? Roubar, matar e destruir. O Saul, ele conseguiu ser rei. O diabo roubou do Saul o reino. É roubar a casa, roubar o emprego que você tanto quis, roubar o marido, roubar a esposa que você tanto quis. Ele agora roubou o Saul, levando Saul a ser desobediente com a ordem de Deus. Mas repare que eles não percebem, você não vai perceber. O que foi que o Saul fez? Matou todo mundo, só poupou a vida de um e dos animais. Deus diz: eu não quero conta se é um e se é os animais. Você me desobedeceu. Então olha aqui, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O que é que o diabo quis fazer aqui? Nesse roubo? Fazer com que o Saul morresse para Deus. O seu reino fosse destruído. E se Deus não quer mais saber do Saul, meu irmão, já era. Olha o que o diabo estava querendo, conseguiu, e olha o que ele quer com a gente. Deus está dizendo: não quero saber mais do Saul. Imagine você, Deus falando para você: não quero saber mais dele nem dela. Lembra de Mateus 12, 32? Se pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão, nem aqui nem no mundo vindouro. O que o diabo quer fazer? Roubar de você o seu reino, roubar de você o que você tem, fazer você morrer, e tudo que você possa ter para com a pessoa de Deus ser destruído. Toda a condição, toda a possibilidade espiritual e celestial.
A coisa é mais profunda, é mais séria do que vocês pensam. Já foi difícil, porque Deus não queria que Israel tivesse um rei. Agora que eles têm, e o Saul é rei, o diabo vai enganar o Saul. E Deus está dizendo, não quero saber mais desse camarada, para mim ele já era. É tudo que o diabo quer, que Deus diga, eu não quero saber mais dessa mulher e nem desse homem. E ele luta para isso, para você ser roubado, você morrer e ser destruído. Guarda essa mensagem. Mas tem mais. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Dentre os seus filhos. Eu falei lá na outra igreja, aquilo que eu comentei aqui no domingo, que eu fiz aquela pergunta, você nasceu para quê? Para que você nasceu, né? Aí eu falei aqui hoje, se a pessoa respondesse assim, pastor, eu nasci para servir a Deus, já estaria bom. Estaria ótimo. Nasci para servir a Deus. Mas nem todo mundo falou. Lá na outra igreja ninguém falou nada. Teve gente que falou, não sei. Eu não sei para que eu nasci. Pode ser que você também não saiba. Mas eu comentei que o Moisés nasceu para ser libertador. Judas nasceu para trair, Jesus nasceu para salvar o mundo. Davi nasceu para ser rei. Deus tem em mente de abençoar um rapaz chamado Davi, para fazer dele um rei. Mas o Jessé tem vários filhos, não tem só o Davi. Olha bem, preste atenção. Os irmãos de Davi, eu pergunto, eles tiveram sonhos? Sim ou não? Será que eles tiveram planos? Todo mundo aqui teve sonhos, tem sonho e planos. Então todo ser humano tem planos, tem sonhos. Ruins, maus ou bons, mas tiveram. Os irmãos do Davi também tiveram sonhos e tiveram planos. De crescerem, de serem uma bênção e etc. Mas o diabo veio fazer o quê, meu querido? Roubar. O que mais? Matar. E destruir. Deus disse assim, vá na casa do Jessé, porque um dos seus filhos me tenho provido lá de um futuro rei. Quando Jessé, o Samuel, chega na casa do Jessé, vamos ver. Quando ele chega na casa do Jessé, o versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vinde sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e convidou-os ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Este homem, o Eliabe, que foi colocado diante do profeta, seria ungido rei de Israel. Seria ungido rei de Israel. Mas, não foi. Por que não foi? Deus ia ungir o Davi como rei, não Eliabe. Mas repare, os senhores, que vamos entender o que eu quero pregar. Deus tem em mente o Davi, mas vamos entender a mensagem.
Deus havia falado quem era? Não. Deus não havia falado quem era. Mas quem seria a pessoa? Quem seria a pessoa que seria ungida para ser rei de Israel? Uma pessoa de coração limpo, puro, segundo o plano, segundo a vontade de Deus, um coração bondoso, não de mágoa, não de rancor, não presunçoso, não tanta coisa de ruim. Que não era o Eliabe. Por que não? Porque no coração do Eliabe, tudo que o poderia fazer ser rei, tudo que levaria o Eliabe a ser rei, foi roubado. Tudo que levaria o Eliabe a ser rei, foi morto. Tudo que levaria o Eliabe a ser rei, foi destruído. Então vem aquela minha pergunta: o que é que você tem dentro desse teu peito aí, que impede Deus de fazer você governar aonde você mora e aonde você trabalha? O que é que Deus gostaria de achar no teu coração para te ungir rei e Ele não está te ungindo? E por que o Senhor Deus não está achando? Porque o diabo que veio para roubar, matar e destruir, ele roubou aquilo que Deus gostaria de ver no seu coração. Então, queridos, leiam comigo aqui que vocês vão ver, ó. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para quem? Para a sua aparência. Tem gente que tem aparência de crente, de Deus. Ela só tem o quê? Aparência de gente de Deus, gente boa, gente santa. Mas aquilo que faz o homem ser uma bênção não é simplesmente a aparência. Então não adianta você ter jeito e não ser. Tem que ser os dois, jeito e ser. Você tem que ter aparência, mas também tem que ser, tem que ter esse espírito. Eles tinham só aparência. Aquilo que Deus procura, que gostaria de achar no homem, o diabo roubou e rouba. E muitos não estão prestando atenção nisso. Não estão observando que aos poucos ele rouba, ele mata, ele destrói. E você diz: eu sou esperto, o diabo não me rouba. Bem, como o caso do telefone, que toca na igreja, ou quando o pastor está pregando, a pessoa levanta, vai para o banheiro, vai atender telefone lá fora. Você não está sendo roubado? O pastor está pregando e você cochila, conversa, você dorme, você falta à igreja, você não está sendo roubado? Coitado, você já foi roubado há muito tempo. Há muito tempo. Entenda? Você não entendeu a Bíblia? O diabo, a serpente, a cobra, o Lúcifer, ele não brinca em serviço. Ele veio para isso. E você acha que ele vai roubar o quê? O seu carro que está lá fora? Carro você compra outro, se for roubado, está no seguro, você recebe. Ele quer você não entendeu aqui? Deus disse: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aquilo que eu gostaria de ver dentro do Eliabe, que eu vejo no coração de Davi, eu não vejo. Por que não? Porque o diabo roubou, e anda roubando, e anda matando, e anda destruindo.
É o que ele tem feito na igreja. Na igreja está cheio de Eliabe, está cheio de Abinadab, está cheio de Samai, os demais irmãos do Davi. São pessoas que até têm jeito, mas só que o diabo tira tudo aquilo, destrói, mata, e Deus, quando vem, desce com a sua glória para ungir aquela pessoa, Deus não acha. Vai na casa do Jessé, porque lá dentre os seus filhos tem uma pessoa que eu vou te mostrar, porque dentro dos filhos eu procurei e achei um, que o diabo não roubou, não matou e não destruiu o que está dentro do coração, que eu quero achar, que eu acho. Isso aqui é forte demais. Isso aqui é mensagem para você guardar. Deus, ele diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura. Mas às vezes ele está procurando e não está achando. Por quê? Porque está vindo para ele somente os mais velhos. O Davi, ele ainda não achou. O Davi é aquele tipo de pessoa que não se deixa ser roubado. O que achou no coração do Eliabe e dos demais irmãos? Ódio, bronca, rancor, birra, mentira, engano, aparência, jeito, mas não é nada disso. Então Deus diz na sua palavra, não é este. Também não é esse. Eu estou pregando isso aqui, mas eu queria abrir mais o leque. Mas o Espírito Santo, ele vai falar mais do que eu estou falando. Ele vai falar mais. Ah, sim, vai falar. Eu queria falar muito, mas se eu falar, vai ser eu. E eu não quero eu falar. O Espírito Santo é que tem que falar. Porque você é roubado. Às vezes até sabe que é roubado, mas não dá o braço a torcer. Você é a pessoa causadora, você sabe que você deu a mão para o diabo, você sabe que a coisa não está andando porque você é o errado, você é o culpado disso, mas você não quer se render, não quer confessar que você é o causador, você é o que deu início a isso, não é humilde bastante para dizer, ó, fui eu que dei a vez para o diabo. Não, o diabo não vai querer que você faça isso, eu não quero que você faça. Porque quando o homem, ele confessa, aí ele dá a vez para Deus e me impede e me põe para fora. O diabo não quer que ninguém confesse. No mundo jurídico, na área penal, um bandido, quando ele confessa, atenua para ele, o ajuda. O diabo não quer que ninguém confesse nada. O próprio Senhor diz lá em 1ª carta de João 1, 8, 9... O 9 ele diz, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar e purificar de toda injustiça. Então o diabo não quer que ninguém confesse nada, não quer que um bandido confesse, não fui eu, se ele confessar vai atenuar, vai ajudá-lo. Não quer que o crente, ninguém confesse, que o homem, o marido não confesse para a esposa para o marido, não quer que confesse para Deus. O que o diabo quer é roubar as coisas de Deus, todas as condições, possibilidades, o que é criado para crescer, o que é construído de Deus para você crescer, e ele quer colocar dentro de você tudo aquilo que é dele, e Deus na hora de descer e te ungir, Deus falar, não vejo em você o que eu gostaria de ver, pois o que eu gostaria de ver foi roubado, está morto e está destruído. Eu só vejo em você o que te impede de ser abençoado. É incrível. Uma das mensagens que eu preguei por esses dias aí, foi sobre Daniel, sobre a união. O rei Dario levantou 3 presidentes, um dia eu dou essa mensagem direitinho, 3 presidentes para tomar conta de 120 governos. Eu disse, nem todas as pessoas estão aptas para serem escolhidas e para estarem em certos cargos. Porque dos 3, 2
tinham um espírito de desunião e estragaram o reino. Eles disseram, nós concordamos, nós, os 40 do Daniel, não está no meio. Nós, o Daniel, não está no meio. E ele, o Dario, levantou 3 para que o reino não sofresse dano. 2 vão causar problema para o reino. 1 tem um espírito excelente, que é unido a Deus, ligado ao Senhor. Mas toda pessoa que não tem o coração que Deus quer achar que ele pôs, vai sofrer. Toda pessoa que tem um espírito de desunião, vai cair um dia na cova dos leões. Mas Daniel não tinha um espírito desunido e caiu. Sim, caiu na cova, mas ele saiu de lá, sem um arranhão. E quem tem a desunião, quem tem um espírito que está com o coração errado, vai cair na cova e não vai sair. Repare que os irmãos de Davi não prestaram para nada. Depois que o Davi assumiu o reino, seus irmãos estão aonde mesmo? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver. Estou lendo a Bíblia. Você leia comigo a Bíblia aí. Vamos ver para que prestou os irmãos de Davi. Deus deve ter usado eles muito bem. Estou lendo a Bíblia. Você está lendo comigo? Eu já estou aqui, deixa eu ver. Em Salmo. Vamos ver os irmãos de Davi. Estou em Jeremias, Lamentações, já estou em Daniel, Mateus, Lucas, João, Atos, já estou em Tessalonicenses, Hebreus, Apocalipse, acabei a Bíblia. Para que prestou essa turma? Bem, Deus diz, eu não achei neles o que eu gostaria de achar. Mas por que, Deus, que o Senhor não achou no coração dos irmãos de Davi, pelo menos para eles serem alguma coisa? Eu não achei no coração deles o que eu gostaria de achar, o que os faria ser rei, ser uma bênção, porque no coração deles eu só achei o que o diabo implantou, e o que eu gostaria de achar, ele roubou, ele matou, ele destruiu. Começamos lá para o Saul, ele é rei, o diabo vai lá e passa a perna, rouba dele o reino, mata o seu reino e a sua vida, morreu feio e foi destruído. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem assumiu o reino depois de Saul? Quem assumiu? Davi. Quando o rei morre, quem é que assume? O filho. Quando o filho morre, quem é que assume? O neto. Depois? Bisneto, trineto, tataraneto e vai tudo neto. Não é isso? O Saul morreu. Quem assumiu? O Davi, não foi ninguém da casa dele. Bem, foi o quê? Roubado, matado e destruído o reino dele. Não era isso que o diabo queria? Levou ele a ser desobediente, e se tem uma coisa que Deus não aceita é desobediência. Está aí a minha mensagem. Deus vai ungir agora o futuro rei de Israel. O pai oferece o filho Eliabe. Deus diz que eu gostaria de achar, não acho, porque foi roubado. Vem o outro, esse também foi roubado. Vem o outro, esse também foi roubado. Vem o outro, e esse também foi roubado, esse foi roubado, dos 8, todos foram roubados. Então, tem um que não foi roubado, e o diabo não matou nada no coração dele, e também não destruiu. Deus disse, então se o diabo não roubou, não matou, nem destruiu nada no seu coração, nem na sua alma, é esse que Deus unge para ser uma bênção. Você tem que orar a Deus hoje, como oramos hoje cedo, e falar, Senhor, me perdoa por eu ter deixado o diabo roubar de mim, matar o que o Senhor me deu, a semente, e destruir. Eu quero dizer para o Senhor, me perdoa, pois estou arrependido. Salmo 51, 17. Se você se arrepender, Deus não despreza, Ele te abençoa e opera na sua vida. Ele pode roubar uma pessoa dentro de uma igreja através de um celular? Pode.
pastor está pregando a palavra, e na hora da ministração da bênção, o que acontece? Quem tem um celular? Me empresta um aí. Pastor está pregando palavra de Deus, missionário Soares lá, vai dar uma bênção, ministrar, na hora a pessoa, oi, estou na igreja. Não, você soca o alho, põe cebola, uma folha de louro, não esquece folha de louro, né? Porque feijão sem folha de louro, cebola, para refogar um alhozinho aí, você já ensina o Brasil todo. Não, depois eu falo, estou na igreja, o pastor está pregando. Não, sim, depois eu vou na casa da tia Aristide, sim, é. Não, pode falar um pouquinho mais, ninguém está me vendo aqui, eu estou aqui. E nessa hora o pastor está ministrando a benção. Aí engraçado, né, pessoal, porque eu já vi muito isso aqui. Aí eu falo assim, ó, não, tá bom, vou desligar que o pastor vai orar. Ele vai orar. Aí chega na hora da oração, pessoal, vamos orar, a pessoa fica, em nome de Jesus, demônio. Escute mesmo, você sai, capeta. O diabo olha para ela e diz o quê? Hein, gente? Fala aí. Fala alto, fala. Eu te roubei, seu trouxa. Eu vejo gente fazer isso aqui, isso na adoração. E eu fico daqui, meu pai. É igual a pessoa que está assistindo o missionário, hein? Liga a televisão, está lá. Estou seguindo. Começa o programa. Liga a televisão, vai para a cozinha fazer comida. Larga o missionário sozinho na sala. Quando o missionário diz, gente, vamos orar agora, a pessoa corre. Ai, fotografia, está tudo aqui. O diabo diz, faça sempre assim. Desprezou a palavra, você foi roubado. Agora vai orar. Deus desce para te ungir, para te abençoar. E Deus diz, eu não achei no teu coração a minha palavra que foi pregada. Ei, que tapa. Que tapa que eu dei agora. Eu não achei a palavra que foi pregada, pois ela é uma semente que vai dar frutos. Eu não achei. Eu só achei aí no teu coração indignação, revolta, tudo que provém do diabo. Feche os seus olhos, ore comigo, no nome de Jesus.